Olá, pessoal. Vamos, então, dar continuidade à evolução do projeto Integrador 2. E, para esse momento, nós vamos conhecer um pouco sobre o diagnóstico, né? Diagnóstico esse que vocês já aplicaram, já apresentaram aí na sua realidade, na sua localidade. E agora fica a dúvida, como é que eu vou, né, defender, como é que eu vou apresentar os resultados desse diagnóstico? Pois bem, como é que você vai apresentar os resultados desse diagnóstico? Nós preparamos um material, que é um material orientativo, justamente para que vocês possam, né, compreender e entender como que vocês vão realizar a apresentação desse diagnóstico. Nós preparamos um passo a passo para vocês. Então, na capa, vocês vão colocar os dados da instituição, a disciplina, o professor, a cadeia produtiva contemplada no polo de vocês, os agentes estudados, os integrantes da equipe e a data. Na introdução, fazer um rápido texto bem curto, explicando qual a cadeia produtiva foi contemplada e qual agente que vocês escolheram dentro dessa cadeia produtiva para aplicar o questionário. Em seguida, no próximo slide, vamos fazer uma justificativa da escolha dessa cadeia produtiva, por que ela é relevante para o seu polo, qual a importância econômica e social dessa cadeia produtiva e qual a importância dessa cadeia produtiva para o desenvolvimento local. Em seguida, no slide 4, vocês vão contar para a gente, descrever como foi realizado esse diagnóstico. Vocês aplicaram aquele questionário do diagnóstico, quantos entrevistados tiveram, qual é o perfil que vocês encontraram na aplicação dessa entrevista, desse questionário. Vamos falar um pouco sobre esse instrumento utilizado, que é o questionário que vocês têm disponível lá na rota. Coloque um pouco sobre ele aqui, como é que ele é constituído, ele é constituído em 3 dimensões, quantas questões, são perguntas fechadas. Então, fale desse questionário aqui. Qual foi o período da coleta, ou seja, a data, foi de tanto a tanto, de quando a quando. E o local das entrevistas, foi na cidade de Paraná, na fazenda tal, foi nas lojas agropecuárias da cidade de X. Então, coloque aqui o local das entrevistas. Em seguida, você vai apresentar os resultados, onde você vai trazer os dados que forem necessários para explicar para a gente os resultados que vocês encontraram. Então, pode usar gráficos com percentuais, pode trazer textos colocando as principais dificuldades identificadas, né? Pode colocar já o que vai adiantar para vocês, ajudar vocês a escrever o problema do projeto do trabalho de vocês, da ação intervencionista, que é a situação predominante. Pode colocar questões relacionadas à tecnologia, infraestrutura, logística, acesso ao crédito ou apoio técnico, questões com relação à sustentabilidade, com relação a práticas ambientais, questões com relação a parcerias institucionais, questões com relação ao poder público. Então, todas essas questões que vocês trouxerem aqui, elas devem contemplar os resultados daquele questionário e também que vocês aplicaram nos atores, e também um pouco da percepção que o grupo teve ao aplicar essas entrevistas, né? O slide 6 é uma análise crítica. Ele vem explicar aqueles resultados, aonde você vai relatar aqui qual é o problema que aparece com maior frequência, qual é a situação, problema que vocês identificaram com a aplicação do questionário que é mais frequente naquela cadeia produtiva com aqueles atores. Por que isso acontece? Traça aqui uma hipótese, conta aqui para a gente o que vocês acham que isso acontece, né? Quais são as causas estruturais que façam que esse problema seja recorrente? Quais são os impactos gerados na cadeia produtiva por conta desse problema, né? Essa parte, gente, casando com os resultados que vocês trouxeram para os slides, ela demonstra uma maturidade acadêmica do grupo. E ela também ajuda muito vocês a se prepararem para a construção do plano de trabalho, que é nada mais, nada menos do que o planejamento da ação intervencionista, a fim de tentar trazer solução para o problema que vocês identificaram na aplicação do questionário. E aí, falando de problema, qual foi o problema central identificado? Apresenta para a gente aqui, de forma clara e objetiva, o problema identificado. Então, o problema identificado, perdão. Então, o principal problema identificado na cadeia produtiva do agro foi
a a dificuldade de estradas ou de manutenção das estradas. Vamos pensar que essa foi a identificação do problema que vocês identificaram. Então, traga para nós aqui, a partir do diagnóstico que vocês apresentaram, a partir daquelas considerações, da análise crítica, qual é o problema que vocês identificaram. Isso vai ajudar muito a pensar na ação intervencionista, né? E aí, isso coloca para a gente aqui, inclusive falando de ação intervencionista, uma proposta de uma ação intervencionista. Então, apresentar sucintamente o tipo da ação. Você identificou o problema, então, é a questão das estradas, a falta de manutenção das estradas. Então, qual seria, então, a ação que melhor casaria com aquele problema? Nesse caso aqui, seria a articulação da comunidade com o poder público para pensar num projeto, num plano de melhorias ou num plano de institucional junto com a prefeitura para que fosse feito um planejamento de manutenção dessas estradas, caso fosse esse o problema. Então, aqui você vai apresentar sucintamente o tipo da ação. Se é uma capacitação, se é uma cartilha, uma oficina, uma palestra, ou uma articulação, ou outra que nós não colocamos aqui, mas que vocês, enquanto grupo, discutiram com o tutor presencial, discutiram com o tutor online, e entendem que essa ação ela é suficiente para responder aquele problema identificado. Qual é o público-alvo dessa ação extensionista, qual é o objetivo dessa ação extensionista e quais são os resultados esperados. Aqui muito sucinto, gente, aqui de forma muito rápida, só para a gente entender se vocês estão conseguindo identificar um problema a partir da aplicação do questionário e pensar numa solução, numa ação intervencionista para aquele problema. Porque o detalhamento de toda essa ação, como vocês vão fazer, os materiais que vocês vão utilizar, inclusive, ele vai estar apresentado no plano de trabalho, que é motivo também, aqui na rota de hoje, a construção do plano de trabalho. Vocês têm um vídeo explicando como se faz a construção do plano de trabalho, não que isso seja novidade para vocês, porque vocês já fizeram isso no semestre anterior, vão melhorar agora com esse semestre, então, é nesse plano de trabalho que vocês vão detalhar essa proposta extensionista. Mas aqui, na apresentação do diagnóstico, você traz o que vocês estão pensando. Por que isso? Porque quando a gente estiver assistindo à apresentação de vocês, a defesa de vocês, da apresentação do resultado do diagnóstico, a gente já vai pensar, em conjunto com vocês, se a proposta extensionista que vocês estão pensando, ela é suficiente para atender aquele problema ou não. Já é meio que uma pré-orientação, um pré-ajuste para vocês construírem o plano de trabalho. Explicar como é que essa ação ela contribui com as ODS, como é que essa ação vem contemplar ou vem alinhar com os objetivos, daqueles 4 objetivos do desenvolvimento sustentável que nós já colocamos para vocês e que estão previstos lá no questionário e está também na aula. E aí, gente, dicas para a apresentação. Vocês construíram um slide, usaram esse slide como modelo ou pegaram outro slide. Então, façam uma apresentação enxuta, com pouco texto, optem por tópicos, sejam sucintos, tanto na hora de escrever, como na hora de apresentar os resultados, seja um colega que vai apresentar, ou seja, o grupo todo que vai apresentar, mas seja sucinto na hora de trazer esses resultados, explicar a introdução, explicar a justificativa, explicar o problema, sejam sucintos. Dividam a apresentação, se necessário, entre os colegas, ou se um só vai apresentar, de preferência, que dividam essa apresentação para que todos possam, todos os integrantes possam participar, para que todos tenham responsabilidade também nesse momento de apresentação. E, gente, não pense que quando eu chego para ministrar a aula para vocês, eu não treino. Então, treine também essa apresentação, treine para ver a articulação entre o grupo, treine para ver a fala de vocês, se ela está coadunando, casando com esse problema que vocês estão querendo relatar. Então, compare a sua apresentação com essa e use ela como modelo, do modelo que está no AVA. E aí, gente, eu quero falar para vocês que lá no ambiente virtual, lá no ambiente virtual de aprendizagem, nós temos também, deixamos para vocês, um slide preenchido, como se nós estivéssemos apresentando um diagnóstico da realidade.
Então, não só esse passo a passo que eu estou colocando aqui para vocês na aula, mas tem também lá na rota já um slide pronto, onde vocês têm lá como que nós pensamos, né? Isso foi um modelo pensado, né, pela nossa equipe. Então, como é que nós pensamos na apresentação dos resultados, na apresentação dos gráficos, como é que nós escrevemos a introdução, como é que nós escrevemos a justificativa, como é que nós escrevemos, né, aquela análise crítica. Então, além de eu estar colocando para vocês o passo a passo aqui na aula, você tem lá um modelo pronto já para vocês se espelharem e utilizarem para adequar a sua cadeia produtiva e aos resultados que vocês encontraram. Então, conto com vocês, conto com o trabalho orquestrado dos tutores, do professor Paulo, junto com vocês, para que nós tenhamos os resultados claros e esses resultados que possam coadunar, casar com uma ação intervencionista que venha, de fato, resolver o problema identificado com a aplicação do questionário por meio da entrevista. Um grande abraço a todos vocês, contem com a gente e a gente se vê por aí durante o semestre.